Boa noite! Pensou que eu não ia chegar, não é? Olha aqui a tia Gel de novo. Nós vamos lembrar um pouquinho de alguns pontos muito importantes da nossa história de ontem. E eu quero mencionar um texto da palavra de Deus muito interessante que a tia Gel esqueceu de falar ontem, que diz assim, ó. Contudo, endurecerei o coração de Faraó e depois multiplicarei os meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Está escrito na palavra de Deus que quem endureceu o coração do Faraó foi Deus, o Todo-Poderoso. Até para Faraó não fazer aquilo que ele queria, o Senhor também tocou no coração do Faraó. Olha que coisa interessante, né? Então vamos lembrar do que a tia Gel falou ontem. A primeira praga que Deus mandou sobre o povo no Egito, para os egípcios, foi transformar a água em sangue. Imaginem só, gente, o rio Nilo com a vara de Arão, foi tocado pela vara de Arão lá e ele transformou toda a água em sangue. Gente, não é só a água do rio, não. Era a água que estava no pote, era a água que estava guardada, a água da chuva, toda a água foi transformada em sangue. Olha que coisa, né? E a outra praga, pela desobediência do faraó, foi a praga de rãs. Gente, pensa, o tanto de rã que tinha espalhado por todo lugar, né? Dizem que até fedia, igual o do mar também. E a outra praga que a gente viu também, um detalhe muito importante, ó, essa praga aqui, ó, ela ficou 7 dias. A palavra de Deus fala que ficou por 7 dias aquela água lá, aquele sangue lá em tudo que era lugar, gente. Olha que coisa terrível, né? Então tá aqui. E a terceira praga foi a do piolho. Ai, chega a dar uma coceira na minha cabeça só em pensar em piolho. Imagine uma praga, uma peste de piolho, muitos piolhos em tudo que era lugar, né? Na cabeça, caindo no cabelo, aquela coisa terrível. E tava lá o piolho também. Mas olha só, quando chegou essa praga aqui, olha o que diz o texto da palavra de Deus assim. O Senhor também disse a Moisés: diga a Arão, estenda sua vara e traz em suas mãos sobre todos os rios e açudes a água vermelha, né? O sangue. Então, olha o que Faraó fez. Ele quis enganar o povo. Então Faraó convidou Moisés e Arão e disse: suplique ao Senhor que afaste essas rãs daqui do meu povo e eu deixarei o povo sair para adorar o Deus de vocês e fazer sacrifícios para ele. Nossa, olha só o que ele fez. Gente, ele quis enganar Moisés e Arão. Falou assim para ele: olha, vem cá, eu tenho uma coisa para falar, um acordo para fazer com vocês. Manda essas rãs embora. Fala pro Deus de vocês mandar essas rãs embora, que eu já sei o que eu vou fazer, né? Tá lá no versículo 8. E aí, olha só o que aconteceu, gente. Moisés foi lá, pediu para Deus e aconteceu que as rãs foram embora. Dizem, olha o que a palavra de Deus diz também aqui, que naquela manhã disse Faraó, né? Será como Faraó disse. Respondeu Moisés: então saberá que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. E as rãs deixaram Faraó e as casas dos oficiais e o povo e tudo. Mas é uma coisa muito interessante. Essas pragas não se estendiam ao povo de Israel, não. O povo de Israel não passava por nenhum desses temores, não. Era só sobre os egípcios, por causa da desobediência de Faraó, de atender o pedido do Senhor Deus. Deus endureceu o coração de Faraó. E aí ele diz assim, ó, os egípcios se ajuntaram, depois que foram embora, ajuntaram em montões, e um fedor terrível encheu a terra. Mas quando o Faraó percebeu que a situação tinha melhorado, olha, quando ele percebeu que estava tudo bem, o coração dele, ó, endureceu novamente. E aí foi que veio as pragas do piolho. E eu quero lembrar para vocês o seguinte. Então, em seguida, sabe o que aconteceu? O Senhor disse a Moisés, olha só o que ele disse:
levanta de cedinho e vai lá no Faraó de novo. E coloque para ele bem assim: amanhã, diz o Senhor, deixa o meu povo sair para me adorar. Deixa, Faraó, meu povo sair para me adorar. Senão eu vou enviarei para vocês enxame de mosca sobre seus oficiais, sobre o seu povo, sobre todas as casas. Os lares dos egípcios todos encherão com aqueles monte de mosca. E essa foi a quarta praga. Olha o tanto de mosca que tinha. Ai, que horror, né? E olha só, gente, mais uma vez Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó falou assim: não, eu não tô nem aí. Eu não vou deixar. Eles vão ter que me obedecer. Eu não vou deixar o povo ir de jeito nenhum. E o Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de mosca encheu o palácio de Faraó e as casas dos oficiais. E o Faraó mandou chamar Moisés e Arão de novo. Vocês vão logo e ofereçam sacrifício ao seu Deus. Mas me deixem em paz nessa terra. Olha só o que ele falou. Não seria certo, respondeu Moisés para ele, bem assim, ó. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus não são detestáveis aos egípcios. E nós queremos apresentar sacrifício vivo. Nós queremos adorar como ele merece. Era isso que o povo de Israel queria. Porque era isso que Deus quer do nosso coração. Uma adoração verdadeira, cheia de prazer, de alegria. Sabe o que acontece às vezes, criança? A gente vai para a igreja e fica lá assim, amuado, triste. Mãe, eu tô com sono. Mas chega em casa, todo mundo agitadinho para jogar, para brincar, para fazer outra coisa. Mas na igreja parece que dá uma coisa. Eu quero beber água, quero fazer xixi, eu quero fazer uma coisa, quero fazer outra. Mas adorar de verdade a gente não quer. Então Deus está chamando o povo para isso, para adoração, uma adoração verdadeira, uma adoração do nosso coração. E essa foi a quarta praga que Deus mandou sobre os egípcios. Mas aconteceu algo também muito triste, né? Porque Faraó ainda não obedeceu. Moisés respondeu assim, ó: sairemos da sua presença e suplicaremos ao nosso Deus que amanhã essas moscas, ó, vão tudo embora. Vai embora, enxame de mosca. E assim aconteceu. As moscas foram embora. Mas mesmo assim, o coração do Faraó continuou endurecido. Deus permitiu que o coração do Faraó ficasse endurecido. Então o Senhor ordenou a Moisés: volte a Faraó e diga-lhe bem assim a ele: Deus dos Hebreus, deixem meu povo sair para me adorar. Se você não fizer isso, Faraó, eu vou detê-lo e recusá-los. Se você não fizer isso, eu vou ferir com uma praga mortal todos os seus animais. Olha só os animais, tudo doente, gente. Eram os animais que eles comiam, eram os animais que levavam eles de um lugar para o outro. Naquela época não existia o transporte como a gente tem, um ônibus, um carro. Não, eles precisavam dos animais para tudo, para se alimentar, para carregar água, para fazer tudo. E os animais, de repente, todos eles doentes. Essa foi a quinta praga. Todos os animais adoecidos. Olha que tristeza, gente. Mas vocês pensam que Faraó estava preocupado com isso? Nem um pouco. Ele viu aquela enfermidade nos animais. O Senhor tinha dito, aconteceu daquele jeito, morreu um monte de animais. Muitos animais foram mortos e perderam. E os egípcios perderam o prazer de cuidar dos seus animais, de se alimentar dos animais, de usar os animais para que era feito naquele dia. Mas Faraó nem aí para isso. E aí Deus mandou também a praga das feridas. O Senhor chamou Moisés de novo e Arão e disse assim, ó: peguem um punhado de cinzas no forno da olaria. E Moisés
deve lançá-la ao ar, diante dos olhos de Faraó. Pegar um monte assim, ó, e lançar para Faraó. E aí, sabe o que aconteceu? As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito em poeira fininha, fininha, e provocarão feridas em todas as pessoas, em todos os animais do Egito. Essa foi a sexta praga. Feridas, gente, muita ferida nos egípcios. Eles ficavam todo machucados. Olha só o egípcio aqui, a carinha dele como ficou. Olha os animais. Uma ferida que não parava, não sarava com nada mesmo, né? Então, essa foi a sexta praga. Criança, como é difícil a gente ser desobediente a Deus, não é? O Faraó não queria ser obediente ao Senhor. Ele desobedeceu a ordem do Senhor, mas o coração dele estava endurecido pelo Deus, que Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, e Ele poderia também livrar o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito do Faraó. Então vamos lembrar, a primeira praga foi a conversão da água em sangue. Toda a água virou sangue. A segunda praga foi as rãs, a praga de rãs. Ai, que nojo, que coisa horrível. A quarta praga, a terceira praga foi os piolhos, muitos piolhos. A quarta praga foi tanto de mosca que tinha. A quinta praga foi os animais que ficaram doentes. Todos os animais morreram dessa doença que ninguém imagina como foi difícil para eles. E a sexta praga foi as feridas, tanto em animais como nos egípcios. Então eu quero dizer para vocês, crianças, que a tia Gel vai parar por aqui, porque amanhã nós teremos uma tia muito legal que vai contar o restante da história para vocês. E eu quero dizer para vocês que vocês continuem obedecendo a Deus, porque obedecer é muito importante. Que o Senhor esteja no coração de cada um de vocês, abençoando, dando a vocês a alegria em ser obedientes, tá bom? Um beijo no coração de todos. Tchau!